O querido irmão e o amigo devem estar lembrados que nós terminamos aquela série de respostas sobre por que ninguém será condenado e nós terminamos com a leitura de 3 versos importantíssimos que eu prometi que voltaria, dando aqui uma alerta no último versículo que lemos, naquele aviso e pedido que fez o apóstolo João, o que escreveu João capítulo 5, verso 24, nas palavras de Jesus. Ele mostra Jesus no capítulo 5, verso 12 da sua primeira epístola, dizendo que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. No versículo 20, ele mostra Jesus como o verdadeiro Filho de Deus e a verdadeira vida, quer dizer, a verdadeira vida e o eterno Deus. E ele termina no verso 1, dando um aviso para a gente, fazendo um pedido, como pai a filho. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uma coisa que tem atrapalhado muito, como falamos nas mensagens anteriores, que tem atrapalhado realmente muito a nossa fé, são os ídolos. Sejam eles de que natureza forem, fabricados, criados, imaginários, de alguma forma, isso tem desviado a nossa atenção e os nossos olhares do Deus que salva. E às vezes nós confundimos salvação com prosperidade. Aí é um outro ídolo que tem levado muita gente ao caos e tem cegado muitas pessoas e tem levado as pessoas a desviarem-se de Deus. Pedro já avisou dizendo que nos últimos tempos haveria falsos doutores, como houve falsos profetas no passado, e que eles usariam de heresias para enganar as pessoas e fazerem delas negócios. A gente tem que tomar muito cuidado quando estamos ouvindo o pregador e a palavra de Deus. Pregador e palavra de Deus são 2 coisas diferentes. O pregador é o arauto, a palavra de Deus é a verdade. O pregador é falho, a palavra de Deus não. O pregador pode mentir, mas a palavra de Deus não. Portanto, é necessário que observemos aquilo que está sendo pregado quando estamos ouvindo alguém anunciando a palavra de Deus, para não te desviar do caminho, muito embora com boas intenções. Há pessoas com boas intenções, porém totalmente erradas, porque talvez lhes foram ensinados errados, ou lhes foram ensinadas coisas que não eram verdade. Vamos ver o que Deus disse sobre esse assunto. Em Deuteronômio capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos de Deus para Israel. Ele diz no versículo 1, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Fica muito claro que Deus está falando a Israel. E agora chega o versículo 3, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Muito claro o que Deus está pedindo para Israel, quanto às figuras representativas que representam divindades. Não é para fazer. O versículo 5 ele diz, não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. É lamentável que ainda nos dias atuais encontramos muita gente dizendo, eu vou ficar na religião de meus pais. Mas a religião de seus pais era a religião verdadeira? É a religião que liga diretamente a Deus? Ou existe um entrave aí que impede a sua ligação diretamente a Deus? Porque ele diz, não é para usar de nada de divindade que venha a representar Deus, seja debaixo das águas ou em cima da terra, dos animais, como o Espírito Santo, que muitas vezes é simbolizado por uma pomba, numa bandeira chamada bandeira divina, muitas vezes
a mãe d'água que é usada como protetor dos navegantes, metade homem, metade mulher, são figuras feitas que Deus não aceita isso diante dele. E por aí vai a lista de crendices que as pessoas usam para desviarem sua fé do Deus verdadeiro. Ele diz, olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam e daqueles que não guardam os meus mandamentos. Como está a vida do amigo? Como foi as instruções que o amigo recebeu? Talvez tenha sido as que eu recebi no início da minha vida, totalmente contrária à palavra de Deus. Chegou um dia quando meus pais descobriram a verdade, eles tiveram que se dobrar diante de Deus e me colocar no caminho certo através da palavra do Senhor. Olha o que disse Deuteronômio, Deus falando através de Moisés, e Moisés escreveu em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Aliás, o versículo 4, verso 4, capítulo 4, verso 4 de Deuteronômio. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede aqui, vos tenho ensinado os juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a quais ides possuir. É muito interessante que Moisés está chamando a atenção de Israel para tomar muito cuidado quanto ao que Deus havia dito, porque eles estariam entrando numa terra ou terras contaminadas de ídolos, de costumes errados, de altares pagãos, de idolatria e de tudo aquilo que tentava desviar o verdadeiro foco do Deus verdadeiro. E no versículo 2 ele diz, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, eu vos mando, que eu vos mando. Portanto, Moisés estava trazendo à memória do povo aquilo que Deus havia dito, ele estava reivindicando do povo outra vez uma obediência total aos mandamentos do Senhor para que não desviassem o seu foco de Deus. Chegamos no livro dos Salmos e nós temos um salmo que é muito interessante, quando o Senhor, ele nos alerta através dessa palavra, mostrando como Israel, embora sendo exortado, ensinado, foi um povo idólatra. Era um povo que tinha costumes diferentes. Era um povo que tinha hábitos diferentes. E eles seguiram a deuses que não é Deus. Eles seguiram a ídolos que não podia lhes salvar. É lamentável. Olha o que Deus diz aqui no Salmo 115. A partir do versículo 4, ele vai dizer o seguinte, verso 3, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro e obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mão, mas não apalpam, tem ouvidos, tem olhos, mas não veem. Portanto, isso aqui é o tipo de ídolos que muitas vezes nós somos tendentes a usar como amuleto para alcançar Deus como um tipo de escada para chegar na presença de Deus. Quer dizer, servindo a um ídolo para poder agradar a Deus. Deus não permite esse tipo de fé. Olha o versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. E o verso 7 ele diz, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhe sai da sua garganta. E a sentença de Deus a tais pessoas é esta, no verso 8, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Lembra a recomendação de Deus para Israel? Não faça, não adore, não proste, não preste culto, não fabrique imagem de escultura. E ele está dizendo que aqueles que desobedecerem,
e fizerem isto, serão semelhantes àqueles que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem. São deuses mudos, surdos, como disse o profeta Jeremias. Para que eles fiquem no seu lugar, tem que fixá-lo com prego ou, no mínimo, num oratório, a fim de que sejam adorados por aqueles que buscam. O nosso Deus é encontrado em todos os cantos, em todos os lugares da terra. Eu não preciso fazer uma romaria para ir aonde está o meu ídolo. O meu ídolo está aqui. O meu Deus está aqui. Está no meu coração, está na minha vida e eu posso falar com ele a qualquer momento. Eu posso falar com ele mesmo sem expressar palavras. Ele diz no Salmo 139, sem que haja uma palavra na sua boca, eu já sei o que está no seu coração. Ele disse, se subir aos céus, lá eu estou. Se fizer a cama no Seol, no mais profundo da terra, lá eu estou. Se você pensar que a escuridão lhe esconde, não. A luz e as trevas para mim são a mesma coisa. Portanto, meu querido amigo, não te apegue às divindades. Por mais belas e mais importantes, mais milagrosas que sejam, porque um dos papéis do nosso inimigo é nos enganar, é cegar a nossa mente, nos levar iludidos até a condenação. Espero que você tenha entendido porque a fé tem que ser em Jesus e porque Jesus é a pessoa central da nossa salvação, a pessoa principal, que sem ele não pode haver salvação. Paulo disse, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, portanto, e um só Espírito. A unicidade de Deus está em toda a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, Deus te guarde, sobretudo o teu coração, de se desviar para esses caminhos errados que aparentemente são bonitos, como disse o servo de Deus Salomão, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar orando mais uma vez. Pai, obrigado por termos estado aqui diante da tua palavra, diante do Senhor e, ó Deus, trazendo esse aconselhamento tanto aos salvos em Cristo Jesus, quanto àqueles que por enquanto não são ainda salvos, que aproveitem esta oportunidade enquanto tem tempo, enquanto estão ouvindo a sua palavra e que possam colocar sua fé única e exclusivamente em Cristo. Oramos com gratidão no nosso coração, no precioso nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Meu querido irmão e amigo, muito obrigado por mais uma vez me assistir e quero trazer na próxima série de lições que estou preparando sobre o pedido que Deus faz a nós pecadores. Espero que você me aguarde e até o próximo encontro com a verdade, se Deus nos permitir. Forte abraço, fique na graça, debaixo da misericórdia de Deus.